Agora, se você internalizar isso, e como dizem aqui no Pará, Glendo, pega a corda. Já ouviram essa história? Não pega a corda que é pior? E é verdade. Não pega a corda que é pior. Deu para entender, gente? Perguntas? Querem fazer colocações? Dani, respondi a tua pergunta. Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos lá? Para a gente já caminhando para o fim, que chegou aqui o Glendon, vamos falar sobre a venda olho no olho. Essa aí é a mais tranquila. Essa é a mais tranquila. Pegando o gancho do início da nossa palestra, da nossa fala. Tudo... Ixi, está fraco demais. Quem está cansado sou eu, não são vocês não. Tudo... comunica. Então é a oportunidade que eu tenho de me conectar com ela cara a cara. É muito mais fácil de eu me conectar com as pessoas aqui, olho no olho, cara na cara, do que pelo celular. É muito mais fácil. E aí, meus amigos, é lembrar de tudo que eu falei naquele primeiro momento. Você está comunicando a todo momento. A tua energia, ela contagia. Ela contagia para o mal, ela contagia para o bem também. A gente tem que entender isso. Se eu não estou bem naquele momento, se você trabalha com vendas e não consegue virar a chave, eu nem gosto desse termo virar a chave porque parece que a gente é bipolar. Não, nós somos a mesma pessoa em todos os momentos. A gente é a pessoa que vem com os problemas de casa, Vocês acreditam que lá no Oriente Médio, tem gente que diz assim, desliga, deixa o problema da tua casa lá na tua casa e vem aqui zerado? Não existe isso. Você não é duas pessoas, você é uma pessoa só, você não é bipolar. A não ser que você tenha problema na cabeça, aí sim. Mas aí você tem que se auto-perceber. Se você realmente não está bem e não consegue ali disfarçar, você não vai conseguir vender. E isso tudo é normal, porque nós somos feitos, não é, Jane, de mais dias ruins do que dias bons. E a gente tem que normalizar essas coisas, senão a gente acaba adoecendo aqui. É importante também a gente tratar o nosso mental, a nossa inteligência emocional, que é o que o Glendo vai desenvolver daqui a pouquinho com vocês. Chegou a pessoa que é o seu potencial comprador. Ele não é comprador, ele veio lá para dar uma olhadinha. Já ouviram essa história? Só vim dar uma olhadinha. Então, ele é o teu potencial comprador. Aquele potencial comprador, a gente tem que partir do princípio que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer, o que ele precisa. Tem gente que vai lá com a Jane, por exemplo, a Jane vende um serviço, e ele pode chegar lá dizendo assim, não, eu quero só emagrecer. E a Jane vai olhar para ele e vai dizer assim, cara, não, tu precisa ganhar massa muscular, não adianta nada tu emagrecer se você não ganhar massa muscular. A pessoa que chega com a mentalidade de que quer emagrecer, ela tem noção do que ela precisa? Quem é que tem essa noção? O profissional, é a pessoa que vai vender para ela, e assim é com roupa, assim é com energia solar, assim é com salgado, com pizza, assim é em todo local, é com biquíni. Eu não sei a diferença de biquíni ou sunga com forro ou sem forro. O Davis que fica na brincadeira aí depois fiquei perguntando, mas eu não sei. Olha como é, o que é o simples para ti, para outra pessoa é o complexo. Eu não sei o que é a diferença de sunga, biquíni, maiô, forro, sem forro. Eu não sei. Aí tu pensa que é simples, tu não vai falar, não fala. Às vezes o óbvio ele tem que ser dito. Ninguém anotou isso. O óbvio tem que ser dito. Porque o óbvio para ti não é o óbvio para outra pessoa. É verdade, Dani? É verdade. E eu já ouvi falar uma outra frase também muito legal, que o simples para ti pode ser o extraordinário para alguém. Foi profundo, não foi? Autor, Márcio Michele. Deu para entender, gente, a importância? A importância? A gente tem que falar. Contato visual, extremamente necessário. Não precisa eu falar, mas como eu acabei de dizer, o óbvio deve ser dito. Não fique com o celular na hora de vender. Faz a escutativa. Deixa ele falar. Tem uma coisa, gente, falando dessa escutativa, eu na minha profissão como oficial de justiça, eu hoje foi mais tranquilo. Eita, que eu nem vi que estava desabotoado aqui. Hoje foi mais tranquilo, mas nos dias normais, quando eu vou aprender o carro ou moto... Vocês já tiveram o carro ou moto apreendido aqui? De parente? Gente, se o oficial de justiça bater na sua porta
Você pode chorar, você pode se espernear, você pode pedir pelo amor de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem gente que já falou em línguas comigo na hora lá. Falou em línguas comigo. Sério, falou em línguas comigo na hora de eu cumprir, e eu disse que eu ia ter que levar, que tinha uma ordem judicial de busca e apreensão do veículo X. E foi um negócio assim muito... Foi estranho ali para mim. Mas eu não posso deixar de cumprir a ordem. Eu não posso, é a minha profissão. Eu não gosto. Mas se o juiz mandou eu fazer, se eu não fizer, pega até pro meu lado. Não é questão, o oficial é desumano. Não, pega pro meu lado, e eu explico tudo isso para outra parte. Mas eu tenho que dar, Thaís, os 15 minutos do desespero. Se eu falo no meu curso para oficiais de justiça do Estado, nós vamos fazer até um agora em outubro lá no Maranhão. A gente chama de 15 minutos de desespero, nos mandados constritivos de reintegração de posse, quando a gente vai reintegrar a posse, despejo. Já pensou se eu fosse fazer um despejo na marra? Bora, sai daí, pronto. Pum! Ordem de arrombamento, saia! Pá! Trabalhadores, podem retirar todos os pertences dele e deixa aqui na rua. Eu crio um trauma naquela pessoa e eu ensino a fazer cumprimento de ordem judicial de forma humanizada. Eu deixo a pessoa chorar, que está tudo bem ela chorar. Ela está perdendo algo ali. Eu deixo ela chorar, eu deixo ela gritar comigo. Ai, mas eu sou uma autoridade, ninguém grita com autoridade. Não, porque eu entendo, é empatia, é rapó. Eu entendo o desespero da pessoa. Eu não vou chegar e gritar em cima e falar... Tudo tem um limite, tá? Tudo tem um limite. Mas eu não vou chegar de cara e gritar com ela e dizer assim, a senhora está me desacatando e eu vou dar voz de prisão para a senhora agora. Os policiais estão aí, eles já vão lhe levar. Tudo tem um limite, mas até eu chegar aí demora muito. Porque eu entendo. Eu entendo. E às vezes, o cliente está insatisfeito, ou ele brigou. Olha como é eu entender o que acontece lá fora. Ele brigou com a mulher, ele foi traído ou traída. Brigou com o filho tratou ele mal. E ele tem que comprar algo, Thaís. E às vezes é você a pessoa que vai ouvir. Você merece ouvir? Não. Mas às vezes é você. E tu tem que entender isso. Porque se tu não entender isso, qual é a tua primeira reação? É a briga, é o conflito. Porque o teu reflexo, o que tu aprendeu lá no passado, foi isso. Que quando grita contigo, tu grita em cima ou grita mais. Não é isso que a gente aprendeu lá no passado? Então, esse é como tu aprendeste isso lá no passado. O teu cérebro ele trabalha com gatilhos. A primeira coisa que o teu cérebro vai pensar é isso, o que tu aprendeu no passado. E ele vai querer gritar em cima. Eu estou dizendo para vocês, não gritem em cima, espere o limite de vocês. Que a pessoa pode estar passando por um problema. Mas também não fala para a pessoa assim. Olha, eu sei que você deve estar com algum problema em casa e está descontando em mim. Não, que ela vai entender isso como deboche. Não fala, você entendeu, internalizou e continua. Continua. Vender é entender mais de técnicas de venda ou de pessoas? É sobre isso. É sobre isso. E aí você vai conseguir vender melhor. E a venda, gente, pode ser que você não venda naquele primeiro momento, mas o teu atendimento foi tão bom, cara. Já aconteceu isso com vocês? Você não comprou da pessoa, mas o atendimento dela foi tão bom, mas foi tão bom que você falou assim, eu vou criar algo para comprar daquele cara. Porque aquele cara é muito bom, me tratou muito bem. Não acontece? Pois é, se acontece com você, vocês podem fazer também. Vocês não estão vendendo só um produto, vocês estão vendendo uma experiência, inclusive de ser bem tratado. Porque quando a gente vive num mundo que a regra é ser maltratado no atendimento e você trata bem, você foge à regra, isso salta aos olhos, aí você conecta. A pessoa vai criar uma necessidade, ou se tiver um presente para comprar ou alguém para indicar, ela vai te indicar. Ou seja, às vezes um não é um adeus, mas é um até logo. Fez sentido? E me arrepei todinho. É isso, gente. Olho no olho sempre, porque o olhar, ele comunica credibilidade, verdade. O olhar sempre tem que comunicar aqui com o olhar das pessoas, sem olhar para baixo, olhar para cima, olhar para um ponto fixo, olhar para o celular. Não, o olhar é sempre aqui com as pessoas. O aperto de mão é importante. Vem cá, Vitor. O aperto de mão, ele é extremamente importante. Cuidado.
Cuidado com aquele aperto de mão dessa forma. Olha a minha mão. E aí, Vitor, tudo bem? Não vai, não foi. Não ficou legal, ficou? Não. Não ficou legal. Gente, isso daqui, olha, isso aqui comunica o quê? Nojo. Deboche. Agora olha a diferença. E aí, Vitor, tudo bem? Ó, aperto de mão, olhando com poucos segundos aqui, fazendo contato visual, depois você solta. Em que eu posso te ajudar? Deu para entender? Cuidado, aperto de mão aqui, ó, a distância é mais ou menos essa. Não é para você encostar necessariamente no ombro da pessoa contra a mão. Mas é mais ou menos essa, para que eu não invada o espaço dele. Não pega bem. E nem muita distância, que parece que você não quer chegar nem perto, parece que a pessoa está imunda, suja, fedorenta. Então, tudo isso comunica.